Boa noite. Essa aula vai falar um pouco sobre números reais, as resoluções. Porque na aula anterior a gente falou um pouco do conceito dos números reais, né? Na primeira questão, marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Nessa primeira opção, temos uma pergunta. Todo número natural é inteiro? Todo número inteiro é natural? Esse é o número 2. Número 3, todo número inteiro é racional? Número 4, todo número irracional é racional? Número 5, todo número inteiro é real? Número 6, todo número é real? Tá. Teve só um probleminha aqui na número 2, que foi um pouquinho pra cima. Nessa número 1, ela vai ser verdadeira. Todo número natural é inteiro? É verdadeira. Porque o conjunto dos números naturais é formado por números inteiros positivos. Portanto, todos os números são inteiros. Número 2. Todo número inteiro é natural? Todo número inteiro é natural? Essa é falsa, porque o conjunto dos números inteiros inclui o zero e os números negativos, e estes não são naturais. Na número 3, todo número inteiro é racional? Essa é verdadeira, porque todo número racional pode ser escrito como uma fração. Para escrever um número inteiro na forma de fração, basta colocar o próprio número como numerador e 1 como denominador. Então, quando não tiver nada na parte de baixo da fração, sempre vai ser 1. Dependente se ele apareça... Não, se ele não aparecer nenhum número no caso. Só se não aparecer nenhum número. Número 4. Todo número irracional é racional? Essa é falsa, porque o conjunto dos números irracionais é composto por todos os números que não são racionais. Número 5. Todo número inteiro é real? É verdadeira, porque todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são reais. Esse conjunto é composto pela união dos conjuntos dos racionais e dos irracionais. A última, todo número é real? Essa é falsa. Existem outros conjuntos numéricos em que o conjunto dos números reais é apenas um subconjunto. Então, naquele diagrama que foi explicado no vídeo anterior dos números reais, tem um diagrama que ele ajuda bastante. O diagrama dos reais, ele ajuda bastante a compreender essa questão aqui. Na próxima questão, se x é racional e y é irracional, então A. X vezes y é racional. B. Y vezes y é irracional. C. X mais y é irracional. D. X menos y é igual a raiz quadrada de 2, é irracional. E. X mais 2y é irracional. Então, de acordo com essas afirmações, vamos ver se elas estão corretas. Tá, na letra A, veja, ela é falsa, porque veja que 1 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 que é irracional. Mas só que ela é falsa, porque ali está mostrando que x vezes y é racional. Então, a gente vai pegar um exemplo de x e um exemplo para y, e multiplicar esses dois, que vai ser, nesse caso desse exemplo, vai ser raiz quadrada de 2, que é irracional. Letra B. Y vezes y é irracional. Ela vai ser falsa, porque veja que nesse caso, vamos pegar dois números iguais. No caso, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2,
vai ser igual a 2, que é racional. Então, a letra B vai ser falsa, porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ser igual a 2, e 2 é racional. Então, vai ser falsa. Na letra C, x mais y é racional. Vai ser falsa também. Veja que 0 mais raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, que é irracional. Então, na letra C, ela vai ser falsa, porque x mais y é irracional. No exemplo de 0 mais raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 2, que é irracional. Na letra D, x menos y mais raiz quadrada de 2 é irracional. Ela vai ser falsa, porque veja que 0 menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 é igual a 0, que é racional. Então, a letra D é falsa. A letra E, x mais 2y é irracional. A questão é verdadeira, pois a soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. Além do mais, o dobro de um número irracional é sempre um número irracional. Então, de novo, x mais 2y é irracional. A questão é verdadeira, pois a soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. Além do mais, o dobro de um número irracional é sempre um número irracional. Então, ficou bem claro. Na próxima questão, leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos. Temos aqui 4 opções, 4 frases. 0, 1, 2, 3, 5 pertencem ao conjunto dos números naturais. Essa primeira, não, no caso eu vou fazer assim. Vou ler todas e depois ler a próxima parte. Nessa 2, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. 3. Os números reais são formados pela intersecção dos números racionais e os números irracionais. 4. Todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais. Dentre essas frases, a gente vai ver quais são as corretas. Tá bem aqui embaixo temos as resoluções. Aqui, ó. Vamos analisar o caso, né? Nessa parte aqui, a letra A é assim: apenas as assertativas 1 e 2 estão corretas. B, apenas as assertativas 2 e 3 estão corretas. C, apenas as assertativas 1, 2 e 3 estão corretas. Letra D, apenas as assertativas 1, 3 e 4 estão corretas. Então, nesse caso aqui, será qual? A 1 e a 2. A opção 1 e a opção 2, porque a afirmativa correta é a número 1, porque sabemos que os números naturais são os números inteiros e não negativos. A número 2 é a opção 2, no caso a frase 2, é a afirmativa correta também, porque como a raiz quadrada de 2 não tem o valor exato, trata-se de um número irracional. Então, voltando lá para entender melhor. 0, 1, 2, 3, 5 pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque sabemos que os números naturais são os números inteiros e não negativos. E a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Sim. Como a raiz quadrada de 2 não tem valor exato, trata-se de um número irracional, igual nós analisamos no exercício anterior. E as outras são falsas, ó. A opção 3, os números reais são formados pela intersecção dos números racionais e irracionais. Essa é falsa. E todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais, que é falsa também. Então, ficamos com a letra A, a opção certa. A sequência correta é apenas as assertativas 1 e 2 que estão corretas. E é isso.